Você já pensou o que vai fazer quando se aposentar? Quais são os seus planos? Um Senhor Estagiário é o filme do Cine Envelhecer com Saúde desta semana. Olá pessoal, meu nome é Rafael e hoje no episódio dessa semana teremos o Um Senhor Estagiário, um filme onde Robert De Niro e Anne Hathaway contracenam para formar a história de Ben, que aos 70 anos de idade, viúvo e aposentado, se vê meio que perdido na vida, sem um propósito muito claro. Ele que trabalhou durante 40 anos na mesma empresa, na época em que trabalhar na mesma empresa era o hábito de todo mundo, se vê meio que perdido, sem ter muito o que fazer. Começa a fazer viagens, ele vai para vários países, usa todas as milhas, como ele diz, vai para a casa do filho, fica um tempo lá, mas a casa do filho não parece estar adaptada exatamente para recebê-lo, e ele fica meio à deriva. E começa a ter uma sensação de vazio, uma falta de preenchimento daquela atividade que ele tinha. Até que, certo dia, no filme a gente vê, ele acha um panfleto onde existe uma vaga para um estagiário sênior. Então ele aplica-se para essa vaga, grava um vídeo bem legal lá e se coloca à disposição para ocupar esse emprego. A vaga é numa startup, numa empresa grande que está abrindo de vendas online de roupas femininas, veja. Então ele consegue a vaga e o filme é muito legal e divertido, onde mostra a interação dele absolutamente com outra geração. Todo mundo é jovem, ele mais outra ou duas pessoas ali são idosos naquela grande empresa com 200 e tantos funcionários. Ele é designado então para ficar com a criadora, que é Anne Hathaway. Ela que criou aquela empresa do zero, já muito famosa na internet, grande, terminam fazendo uma relação um pouco conflituosa a princípio. Ela é uma pessoa um pouco difícil de lidar, mas ele é um lorde, sempre de terno, bem alinhado, fazendo como ele fez a vida toda. Então, ao longo do filme, a gente vai vendo a construção dessa relação. E ele, apesar de não ter muitas atividades ali, ele vai devagarinho desbravando, se colocando à prova, sabe? Então um dia ele começa e vai arrumar uma mesa lá, que o pessoal estava muito bagunçada, ele ajuda outra pessoa a fazer umas entregas, daqui a pouco ele é chofé e começa a se envolver no gerenciamento daquela fábrica de tal forma que ele passa a ser uma peça fundamental. O filme se constrói mais ainda com a relação de Anne Hathaway e Robert De Niro, né, Ben e Jules, na formação de um caráter melhor para ela. Ela precisa tomar decisões importantes para a empresa, na contratação de um CEO, que é como se fosse assim, um presidente contratado, um administrador da empresa, né, porque ela já não está dando conta. A família dela já está escanteada, o marido dela já está tendo que cuidar da filha dela sozinha, quando eles não estão tendo mais uma relação de marido e mulher. Bem, nessa hora Ben, ele entra, Robert De Niro, né, e tenta ali meio que fazer um papel de pai, como um mentor, ajudando ela a construir e tomar ideias melhores. O filme é muito legal, super divertido, uma comédia engraçada, eu acho que todo mundo deve assistir. Olha, eu vou dizer talvez um dos filmes melhores que eu já vi. É bem divertido e Robert De Niro é, meu Deus do céu, que ator bom da gota. Pois é. Mas esse filme me trouxe inúmeras mensagens. Eu pensei em várias coisas para conversar aqui hoje. E uma delas é ressignificação da vida. Robert De Niro, Ben, tinha tudo para ficar extremamente triste e decepcionado com a vida. Ele, aos 70 anos de idade, cheio de energia, cheio de gás, se viu viúvo, sem uma atividade, sem uma rotina, sem um objetivo claro na sua vida. Apesar de ter um filho que tinha uma netinha, mas ele não tinha ali uma organização de moradia com eles não moravam na mesma casa e tal. E aquilo para ele era pouco. Apesar de ter viajado, ter feito tudo, ele não estava satisfeito. Então ele criou uma ressignificação de sua vida. E passou a contribuir com a sociedade da forma que ele sabia e da forma que ele podia. A segunda mensagem que me chamou a atenção foi a relação entre as gerações. Ben, um senhor de 70 anos, um baby boomer, né, da década de 50, 60, ele hoje, se relacionando com a geração Y, onde todos eram jovens, descolados, que fazem crescimentos de empresa, ele pôde trocar ideias, pôde passar a experiência dele
para aquelas pessoas. Assim como aprender coisas novas. Ele fez uma conta no Facebook, ele criou um Instagram, então tudo isso, essa troca de relações foi muito positiva e a gente via o prazer dele em crescer dessa forma. Assim como os jovens, trocando informações com ele, tinham esse ganho muito importante. Aí a gente tem que entender a importância que pessoas mais velhas têm na vida dos mais jovens. Então, hoje em dia existe essa percepção errada de que os mais jovens sabem mais do que os mais velhos, que os filhos sabem mais do que os pais. Isso não necessariamente é uma verdade e pode ser muito danoso, inclusive na relação pai e filho. Outra mensagem que me chamou muito a atenção e eu acho que é uma grande lição para a gente nesse filme é que nunca é tarde para aprender. Ben mostra isso pra gente muito claramente. Ele não tem a menor ideia de como usa o e-mail, de como faz gravação de vídeo, nada disso, mas isso não intimida ele. E ele tenta e consegue aprender. E mesmo com todas as dificuldades, ele vai e faz disso um grande aprendizado e se diverte com aquilo. Então, essa proposta de que a gente precisa estar disposto a aprender as coisas. E não simplesmente porque agora eu tenho muitos anos de vida, porque eu tenho 60 anos, porque eu tenho 70, porque eu tenho 80, eu não posso, de repente, aprender um novo idioma, eu não posso, de repente, entrar numa faculdade aos 80 anos. De vez em quando a gente vê uns exemplos assim. Então, o filme traz pra gente essa possibilidade. Quantas empresas a gente não já viu aí que o dono abriu aos 60 anos de idade, aos 65 anos de idade? Então, eu separei essas 3 mensagens para tentar resumir e trazer para vocês um pensamento positivo em relação ao envelhecimento, para mostrar que a gente não precisa se entregar às intempéries da vida e nem ficar com derrotismo só porque a gente está mais velho, mas sim planejar um futuro legal, pensar o que a gente vai fazer, criar um propósito de vida. Eu acho que todos nós precisamos ter um propósito e não ter medo de lutar e vencer. Ok? Era isso, pessoal. Eu espero que curtam o filme, assistam, é muito bom. Inclusive está no Netflix até o dia 31 de março só, já acaba. Beleza? Um grande abraço, até mais.